Gente, eu errei, tá? Peço desculpas. Quem me conhece sabe. E não, pode ficar tranquilo que esse vídeo aqui não vai ser um desses vídeos de pedidos de desculpas. Apesar de eu estar sem maquiagem, de camiseta branca, não é isso que eu vou fazer aqui hoje. Mas sim, é um vídeo em que eu quero falar sobre um erro que eu tenho cometido aqui no canal já faz um tempo. Quero falar sobre algumas considerações que eu tenho, tanto sobre o conteúdo aqui do canal, sobre a criação de conteúdo de modo geral, dentro desse cenário da literatura, da cultura pop, da ficção. Quero falar sobre isso também. E sim, acho que de certa forma também é um vídeo de pedido de desculpa, mas talvez não como você esteja pensando. Então, esse vídeo vai seguir os moldes de um vídeo que eu já fiz recentemente aqui no canal, né, do Precisamos Conversar, em que eu vou expor aqui para vocês algumas questões. Acho que esse vídeo ele é para todo mundo que gosta, não só do canal, mas que gosta de discutir o impacto da cultura pop e da literatura nas nossas vidas, na sociedade como um todo. Também é um vídeo para quem gosta de saber dos bastidores da criação de conteúdo, porque eu vou trazer algumas coisas pessoais aqui sobre isso para vocês. E, acima de tudo, é um vídeo para quem gosta da fofoca, né? Então, se você está aqui só pela fofoca, seja muito bem-vindo, vamos fofocar. Se puder, deixa o like para ajudar o canal. E depois de você ouvir tudo que eu vou falar aqui, se você tiver algo para comentar, eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário. Você também mostra aí que esse tipo de vídeo funciona para você e que você gosta. É um vídeo extra aqui do canal, sem edição e, enfim, meio no tete a tete, assim, pra gente conversar sobre algumas coisas importantes. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Bom, eu vou começar esse vídeo justamente pelo ponto principal dele, que é o erro que eu tenho cometido aqui no canal já faz um tempo. Bom, de fato, para quem me conhece, ou pelo menos para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sempre fui uma pessoa bastante combativa. Sempre fui aquela pessoa que gosta de discutir, que tem opiniões fortes e que vai até o final para defender a opinião, para não necessariamente vencer a discussão, mas sou aquela pessoa que sempre discutiu até passar dos limites. E sempre gostei de discutir até que todos os meus pontos estivessem muito bem estabelecidos, né? E, obviamente, isso também me fez ser uma pessoa um tanto insuportável em alguns momentos. Inclusive, meu querido amigo e companheiro de canal, do Papo Torto, Beraldo, que faz as lives comigo aqui também, falou uma vez pra mim, numa discussão, que eu era interminável. E não falou isso como uma coisa boa. Mas acho que é bem a palavra que define o que eu sempre fui, assim. Na adolescência, um tanto moralista, com várias fraquezas, né, nesse meu moralismo, e, de certa forma, interminável. Sempre trabalhei isso, né, especialmente de uns 5, 6 anos para, né, dos últimos 5, 6 anos venho trabalhando isso, mas sempre fui essa pessoa meio combativa, assim. Eu não vou dizer necessariamente agressiva, em alguns momentos sim, mas especialmente combativa, assim. E eu acho que no mundo você pode ser combativo. Eu acho que é um perfil de comportamento, de discussão aceitável em certo ponto. Porque existe mérito em você ser combativo. Porque no mundo tem muita coisa errada, tem muitas opiniões inconsistentes, muitas opiniões fracas. A internet deu uma falsa sensação para as pessoas de que toda opinião é válida, e isso não é bem verdade. Existe muita opinião burra, existe muita mentira na internet. Existem muitas pessoas que têm crenças pessoais e que tentam impor essas crenças pessoais para todo mundo, mesmo que essas crenças não tenham base. Isso falando sobre basicamente qualquer assunto. E, acima de tudo, tem muita teoria de conspiração. Como as pessoas gostam de teoria da conspiração, né? Mas, enfim, existe espaço para as pessoas combativas, porque muitas vezes também existem pessoas que vivem numa inércia, né? Que se mantêm numa inércia das discussões, que
que não se importam com discussões que muitas vezes são importantes. E não estou falando assim em pessoas que buscam meio termo, mas tem muitas vezes pessoas que não precisam de um chacoalhão, às vezes, sabe? Tem bastante gente que precisa de um chacoalhão. Eu já tomei alguns chacoalhões na minha vida que foram importantes e eu acho que muitas vezes esses chacoalhões, essas quebras de expectativa que a gente precisa ter na vida, vêm através de pessoas combativas. E eu acho que existem muitas razões para algumas pessoas serem combativas. Muitas questões pessoais delas ou causas que merecem pessoas combativas. Aquela pessoa que vai ser o tanque, sabe? No RPG, quando você tem aquele personagem que é o mais forte, que é o mais aguenta porrada, então ele vai na frente abrindo caminho. Existe espaço para isso dentro do campo dos debates, das opiniões, das ideologias, independente de qual seja. Só que eu acho que ser combativo sempre tem um custo muito alto. E o ponto todo é que para você ser combativo, você precisa estar disposto a colher os frutos bons e ruins de ser combativo. O primeiro é que você vai ter muita oposição e muita resistência, até porque para algumas situações ser combativo só piora as coisas, e talvez a internet seja um desses campos mais sensíveis. Afinal, muitos debates são feitos por mensagens, e na mensagem você geralmente não consegue sentir o tom de voz, não tem aquela parcimônia de você conversar pessoalmente, a civilidade vai embora muito rápido e sobra agressividade. É muito fácil perder o controle numa discussão da internet, e falo por conta própria também. Enfim, então você vai sofrer muita resistência, e sofrer muita oposição, e sofrer muita crítica por ser combativo. Mas para mim o custo mais dolorido, mais sofrido de você ser uma pessoa combativa e agressiva é que muitas vezes você acaba tendo umas baixas, uns danos colaterais em pessoas que às vezes não mereciam necessariamente sofrer aquele golpe tão forte. E muitas vezes é fácil você perder o controle e às vezes perder também o senso do momento, sabe? Porque existem discussões e pautas que não exigem que você seja tão combativo. E ser combativo vai às vezes ferir as pessoas e vai afastar pessoas que poderiam entrar naquela causa com você, mudar de visão às vezes. Você muitas vezes pode estar certo numa discussão e ser agressivo e combativo pode acabar fazendo com que você perca o que é mais importante, que talvez seja fazer aquela pessoa enxergar uma verdade, ou mudar de uma opinião, ou abandonar um preconceito, ou abandonar um comportamento de manada, como muitas vezes acontece. E muitas vezes você fere pessoas. E eu falo isso também por experiência própria, até da minha vida pessoal. Acho que tanto pelo meu moralismo, que sempre teve muitos problemas, especialmente quando eu era adolescente. O adolescente moralista é foda também. Mas também por essa combatividade, eu acho que eu afastei muitas pessoas da minha vida. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa de poucos amigos, muitos colegas, bons amigos tenho, mas acho que afastei muitas pessoas por conta tanto dessa combatividade quanto desse moralismo. E talvez de uma falta de tato maior para lidar com situações. E por que eu estou falando sobre tudo isso aqui agora? O que isso tem a ver com o canal? Porque eu tenho sentido muitos reflexos disso em alguns vídeos que eu tenho feito, que eu preciso mudar um pouco de postura. Um dos meus criadores de conteúdo favorito, o único do qual eu sou membro do canal, inclusive, acho que já vai fazer uns 5 anos que eu sou membro do canal dele, é o Anthony Curti, que é um comentarista da ESPN e enfim, criador de conteúdo de futebol americano. Gosto muito dele. Tenho muitas críticas ao trabalho do Curti, tem muita coisa que ele faz que eu não gosto, enfim, opiniões que eu não concordo e tal. Mas eu acho que eu sou um membro fiel do canal dele porque eu acredito no trabalho dele, assim, né? E uma das coisas que ele falou é que ele já tá, acho que nessa trajetória de falar de futebol americano, de criar conteúdo, há mais de 10 anos. E ele sempre comenta que quando ele entrou nesse meio, ele tinha um blog sobre futebol americano, e quando ele entrou na ESPN, começou a fazer os primeiros programas, ele fala que ele muitas vezes tinha essas opiniões muito agressivas, tentando, sabe, cravar coisas,
cravar opiniões, decretar quando os jogadores não iriam dar certo num time, falar que a dinastia de um determinado time já tinha acabado, não tinha mais jeito. E ele muitas vezes foi quebrando a cara com isso, tanto que hoje ele fala que ele aprendeu. Então hoje ele tinha esse comportamento muito mais combativo e agressivo, e ele foi aprendendo a ser humilde. E eu sinto que eu tô passando por isso também, né, já faz um tempo. A primeira coisa que me mudou em relação a isso foi realmente o tema Os Ventos do Inverno. Eu ainda sou um grande defensor do George R. R. Martin, talvez o maior defensor do George R. R. Martin no Brasil hoje, publicamente, seja eu. Faço vídeos e vídeos e vídeos defendendo o homem, passando pano às vezes. Acho que tem muito problema de como a mídia trabalha o George R. R. Martin, enfim, acho que tem uns fãs que também não tem noção nenhuma justamente da ética e do comportamento, criam teorias absurdas. Mas eu acho que eu era muito mais agressivo com pessoas críticas ao George R. R. Martin antes, porque sempre foi importante para mim, né? As Crônicas de Gelo e Fogo, eu tava me vendo ali, conforme ia criando conteúdo aqui no YouTube, cada vez mais trabalhando com a obra do Martin, então cada vez mais me sentia, de certa forma, apegado ao trabalho dele e a essa necessidade de defesa da obra, especialmente quando você tem uma coisa que você gosta muito e que você vê que, por um lado, tem muita gente criticando, às vezes de maneira desmedida ou equivocada. O meu primeiro instinto é defender aquilo de forma igualmente incisiva e agressiva. E acho que eu tive muitos vídeos em que eu tive frases, comentei coisas muito agressivas em relação à parte da comunidade das Crônicas de Gelo e Fogo. E me arrependo, porque a galera começou a falar que, até nos vídeos recentes, que até eu, que era mais otimista com Os Ventos do Inverno, parei de acreditar que o Martin vai publicar, que eu me decepcionei com ele, me desiludi. E acho que não é bem isso, sabe? Acho que é só realmente essa... eu passei a ser um pouco mais compreensivo e humilde com essa parte do fandom que criticava o atraso dos Ventos do Inverno. Comecei a entender um pouco melhor o lado deles, comecei a sentir um pouco mais também, né, o peso desse atraso e a decepção que vai se acumulando conforme o tempo vai passando. E aí percebi que eles têm um ponto também, que essas críticas elas não vêm de apenas de uma irracionalidade deles ou de uma maldade da parte da comunidade que está criticando, que eles têm um ponto também. E então, o que mudou, não é que eu me decepcionei, eu continuo acreditando que o George R. R. Martin vai publicar o livro, que esse livro já está quase pronto, que ele deve sair em 2026 no máximo. Enfim, eu sigo esperançoso e sigo achando o Martin o maior escritor de todos. Bem fanboy. Mas eu entendo melhor agora esse lado da comunidade. Então, vídeos que eu fiz mais recentes, fazendo críticas um pouco mais incisivas ao Martin, foi justamente para representar melhor esse lado da comunidade, porque eu passei a olhar para eles de uma forma mais humilde e entender melhor o lado deles. E aí eu comecei a perceber, né, com essa transformação, eu comecei a perceber justamente isso, né, de que eu estava criando alguns vídeos muito agressivos e que eu precisava talvez mudar um pouco o foco. Isso ficou ainda mais claro, né, nesse ano, quando eu comecei a fazer alguns outros vídeos de expansão do canal. Mais especificamente, aqui eu vou falar sobre Harry Potter. Para falar bem a verdade, criar conteúdo na internet é muito curioso, assim. É difícil, né? Não é difícil igual você bater uma laje todos os dias, você trabalhar carregando cimento, com certeza muito mais confortável do que vários outros trabalhos, mas eu acho que tem quase todos né, os malefícios de você trabalhar com atendimento ao público. Porque lidar com as pessoas e lidar com uma grande quantidade de pessoas diferentes que vão assistir seu vídeo de todo lugar do Brasil, de todo lugar do mundo às vezes, com tantas opiniões diferentes, formações diferentes, é bizarro, assim, é muito difícil conciliar a opinião de todas essas pessoas, agradar todas essas pessoas, e muitas vezes você, assim, parece que você só vai receber críticas, não importa o que você fizer. Eu senti um pouco isso com os últimos vídeos de Harry Potter e até o vídeo de The Last of Us que eu fiz. O vídeo de The Last of Us eu achei bizarro, porque na minha opinião e no meu círculo, a série The Last of Us está sendo ótima. E, na minha opinião, mais sincera, é uma das melhores adaptações que eu já assisti. Eu sou muito fã do jogo, gosto muito de ambos os jogos e gosto muito de ambas as temporadas. Acho que, especialmente em comparação com outras adaptações que a gente tem de jogos,
como por exemplo da minha franquia favorita, que é Resident Evil, que eu acho péssimas as adaptações, ou mesmo de outra saga de jogos que eu gosto muito, que é a Tomb Raider, que tem aí 3 filmes de adaptação da Lara, os 3 fraquíssimos também. Eu gostava dos da Angelina Jolie quando eu era criança, mas são fraquíssimos como adaptação. E comparado a quase tudo que a gente tem de adaptação de jogos, The Last of Us assim, é o supra-sumo junto com a série do Fallout. Mas eu fiz o vídeo de The Last of Us, até falando sobre como pode ser uma esperança para futuras adaptações, e é impressionante como esse vídeo parece que só foi entregue para parte da comunidade gamer, que eu nem sei se é parte da comunidade do canal, para falar bem a verdade, mas que tem essa visão extremamente já politizada, que já vem com essa ideia de que a Hollywood está dominada por uma grande conspiração gay que vai querer acabar com as nossas histórias, e acham assim argumentos que eu não sei de onde eles tiraram para dizer que a série é péssima, né? Que a série é terrível, que é horrorosa a série, que está acabando com o universo do jogo. Coisas que, na minha opinião, não tem base nenhuma na realidade. E não consigo realmente enxergar como essa série pode ser ruim, por mais que ela possa ter alguns defeitos, como ela pode ser considerada uma série ruim e que está acabando com a história do jogo. Para mim, ela é uma ótima adaptação. Mas é impressionante que os comentários vêm só em críticas. E, em especial, os vídeos de Harry Potter que eu fiz, eles também tiveram isso. Só que o primeiro vídeo que eu fiz foi o vídeo sobre o Papaiciedo, que foi o cara escolhido para fazer o Snape, é um ator negro, né, para fazer um personagem branco, né, já gera aquela polêmica. Eu sabia que o vídeo seria polêmico. Eu nunca me incomodei, não me incomodei nem um pouco com mudança de etnias do personagem. Acho que isso poderia eventualmente trazer problemas para a série, no caso do Snape, mas acho que um roteiro bem escrito contorna isso tranquilamente. O que as pessoas vão achar no Twitter, elas vão achar de qualquer jeito, sabe? As pessoas vão dar a opinião que elas tiverem, às vezes tirando a sua opinião do além, sabe? Das vozes da cabeça delas. Então, as pessoas vão achar que o Snape, que os marotos faziam racismo contra o Snape e tal. Pra mim, se o roteiro não abordar isso, não vai ter isso na série. E as pessoas no Twitter falarem sobre isso, elas podem falar sobre o que elas quiserem, sabe? Elas poderiam falar sobre racismo em Harry Potter. Já falo, na verdade, né? Mesmo sem necessariamente ter essa pauta em Harry Potter. Então não vejo problema, falei isso no vídeo. E aí esse vídeo parece que foi entregue para todas as pessoas que são conservadoras na área da cultura ou anti-woke. E o vídeo, se você vai ler lá, é uma chuva de comentários e críticas ao meu posicionamento. E aí, já fazendo esse vídeo, eu já tinha pensado, cara, eu acho que eu já errei fazendo esse vídeo, porque eu acho que eu também poderia ter trazido e abordado o tema de uma forma muito mais ponderada, com muito mais calma, muito menos incisiva. Poderia ter falado desse assunto de uma maneira, com uma outra abordagem mais conciliativa, e acho que teria tido uma resposta melhor. Teria tido as críticas, mas eu sinto que teria uma resposta melhor. E, obviamente, como eu fui incisivo e um tanto agressivo em alguns comentários nesse vídeo, tiveram comentários igualmente agressivos, que eu também fui lá e respondi com mais agressividade. Porque muitas vezes é isso também, né? Quando você é uma pessoa muito combativa, você vai gerando esse ciclo de a conversa ficar cada vez mais acalorada e muitas vezes passar do ponto. E já passei do ponto em muitos vídeos, em muitas respostas de comentário, e nesse vídeo do Harry Potter, alguns pontos eu com certeza passei do ponto. Em alguns pontos eu passei do ponto, sim, vocês entenderam. E aí tá, o tempo foi passando, segui com a expansão do canal, e aí eu fiz um vídeo rebatendo as críticas de Harry Potter. E aí acho que esse vídeo pra mim foi a gota d'água, assim, pra eu perceber isso. Pra mim, esse vídeo, qual que era a real intenção que eu tinha pra fazer esse vídeo? Pra mim, o assunto central desse vídeo era dizer, e era defender a tese de que, independente dos problemas que Harry Potter pudesse ter, ele poderia servir ainda muito mais como uma ferramenta antifascista e de construção de narrativas antifascistas do que ele pode servir como um sacrifício contra J.K. Rowling. Pra quem tá aqui no vídeo, pra quem tá aqui no canal e não percebeu e não sabe disso, eu sou uma pessoa progressista, sempre fui. E acho que é importante falar isso, porque a galera do anti-woke e tal vive, toda vez que eu dou uma opinião aqui, fala, não, Thiago, pare de pagar pedágio ideológico. Só se eu estiver pagando pedágio para mim mesmo ou pagando pedágio para eu apanhar, né? Tipo assim, porque essa ideia de pagar pedágio ideológico é porque a galera anti-woke acredita que a internet é inteiramente dominada por pensamento progressista e nós, criadores de conteúdo, temos que agradar essas pessoas que mandam na internet.
como se a internet não fosse absolutamente dividida em bolhas, tanto da galera que é progressista quanto da galera que é conservadora, e ambos dominam a internet, e ambos recentemente têm batido na minha cara. Então, enfim, mas eu sou progressista, a galera que eu quero agradar de fato é a galera progressista, porque é a galera que eu penso igual, e assim, para você descobrir isso, basta você assistir qualquer outro vídeo do canal e ver o meu canal Papo Torto com o Beraldo, onde a gente só fala disso, basicamente. Então, enfim, eu sou uma pessoa progressista e eu não... Eu acho que eu acredito, acima de tudo, sobre do direito das pessoas de viverem a vida como elas querem viver, de terem as suas próprias crenças, os próprios valores, e não imporem esses valores para todas as pessoas, para que todas elas sigam esses valores, mas que, de via de regra, para que todos respeitem seus valores individuais. E acho que o trabalho do Estado é garantir direitos básicos para todo mundo, de identidade, enfim, de suprir suas vidas, de acesso à saúde, educação e tudo mais. Essa é a minha opinião. E, portanto, obviamente, eu sou contra as opiniões transfóbicas da J.K. Rowling. Eu acuso isso no vídeo, né? Eu acuso ela da transfobia dela e tudo mais. Inclusive, tirando o George R. R. Martin, eu não sou um grande defensor de gente famosa. Na verdade, durante a minha vida, a maior parte dela, assim, eu tive pouquíssimo apego por celebridades, seja cantores, atores, músicos, esportistas. Isso mudou mais recentemente, até com o próprio Martin. E aí hoje, assim, eu tenho alguns famosos que eu admiro mais e que eu me permito gostar mais. Mas eu sempre soube que... Eu sempre achei muito estranho essa devoção a gente famosa, por melhor que o trabalho deles seja, né? Essa adoração, às vezes, que isso gera, porque você não conhece de verdade essa pessoa. Não importa o quanto você acha que você conhece o seu ídolo. A verdade é que você não conhece, e a qualquer momento pode explodir aí uma bomba sobre ele que vai, enfim, colocar abaixo a opinião pública dele, né? Coisa que aconteceu com a J.K. Rowling, com o Neil Gaiman, e o próprio George R. R. Martin pode acontecer, né? Então eu já sinto que eu já estou me arriscando ao gostar do George R. R. Martin, além do trabalho dele. Ainda que eu tenho pouco conhecimento sobre a vida pessoal do Martin. Eu li esse livro aqui, ó, que tá aqui, que é a biografia dele, mas quase tudo que eu sei sobre o Martin tem um aspecto de entender o trabalho dele, né? Eu gosto de estudar o George R. R. Martin, não necessariamente de adorar ele como artista, mas, obviamente, se eu conhecesse ele, né, ia sentir muito honrado e tal, ia ficar emocionado, porque, ainda assim, de todos os famosos é o que eu mais gosto, né. Mas então, tipo assim, eu sempre tive muita facilidade de separar o autor da obra, e não consigo sentir esse vínculo todo pela J.K. Rowling, porque quando sinto meu vínculo por Harry Potter, por exemplo, nunca vem esse vínculo pela J.K. Rowling, porque eu não tenho grandes interesses pela J.K. Rowling, então, enfim... para mim, essas coisas já são um pouco mais separadas até. Mas já vou falar mais sobre isso. O ponto todo é que o objetivo desse vídeo era falar sobre o papel que Harry Potter pode ter, que teve na minha vida, e que eu acho que teve na vida da maior parte das pessoas que leram Harry Potter, em justamente formar pessoas que combatem o próprio tipo de pensamento que a J.K. Rowling tem, né? O próprio tipo de associações que a J.K. Rowling tem feito, as práticas que ela tem tido. A verdade é que Harry Potter sempre formou pessoas mais progressistas, né? E sempre formou pessoas que têm um pensamento mais antifascista, vou falar aqui, né? Inclusive, eu desafio você a procurar, antes da primeira fala transfóbica da J.K. Rowling, qualquer crítica aprofundada sobre Harry Potter que pudesse apontar que Harry Potter tinha qualquer tipo de tendência a falar de preconceitos. E o ponto central daquele vídeo é que eu realmente não concordo com a maior parte das críticas e teorias que são criadas para defender que Harry Potter é um livro com elementos racistas, xenofóbicos e tudo mais. Especialmente porque eu acho que a intenção dessas pessoas muitas vezes é dar um golpe na J.K. Rowling, tentando acabar com Harry Potter, não sacrificar a obra para tentar dar um golpe na J.K. Rowling. Acho que essas pautas elas não se sustentam por si só, em especial comparando essas críticas que são geralmente de um recorte da obra. Se você compara essas críticas com toda a história da obra e com todas as mensagens centrais da obra, essas críticas não se sustentam, né? É basicamente dizer que a J.K. Rowling criou toda uma história que tem um tom muito progressista, que tem um tom muito antifascista, de combate a autoridades abusivas,
E para você falar que daí no fundinho ela colocou essas camadas, né? De xenofobia e racismo, porque essa era a intenção dela, de colocar subliminarmente essas ideias, né? Não faz muito sentido, isso não se sustenta muito. E também com aquela questão que eu falo no vídeo sobre a ideia de que se a J.K. Rowling se provou uma pessoa transfóbica, ela obviamente é ruim por inteira, então ela provavelmente também é racista e machista e xenofóbica e antissemita e tudo mais. Quando, na verdade, esse é um pensamento que eu acho que ele vem um pouco desse pensamento de manada e dessa coisa que a internet tem de ser tudo muito 8 ou 80, né? A internet não permite muito bem meios termos, porque meios termos não viralizam. Então tende-se a ter essa visão de que não. Então, se a J.K. Rowling é transfóbica, ela obviamente é racista também. O que não se sustenta, né? Eu até falo no vídeo que a própria transfobia da J.K. Rowling vem de um lugar muito diferente do que a gente costuma ver em pessoas transfóbicas que tendem a ter um embasamento mais religioso para falar sobre esse assunto. E, enfim, e uma coisa não leva a outra, né? Os preconceitos, eles não são naturais, né? O ser humano não nasce preconceituoso, ele se torna, né? E você pode se tornar preconceituoso por motivos diferentes. Até recentemente, né, no conclave que teve, um dos favoritos era um candidato negro, né, da África do Sul, um cardeal negro, que é extremamente conservador, né? E extremamente homofóbico, né? Nas falas dele e nas pautas dele, falando que, enfim, que a pessoa gay nem existe, né? Tratando sempre como um transtorno e tudo mais. E aí é um homem negro, né? Provavelmente ele não é uma pessoa racista, mas ele é uma pessoa homofóbica, né? Então, enfim, os preconceitos não são naturais, eles são construídos. A África tem muitos problemas de homofobia lá, é uma pauta muito forte, países ainda em que é crime punível de morte e tudo mais. E também acho que muitas vezes as pessoas acabam vindo nessas críticas com um pensamento de manada, que é o que eu falo, e o que eu falo sobre as pessoas, às vezes, você ser combativo para você tentar dar esse chacoalhão nas pessoas, porque eu acho que muitas vezes a galera nem percebe que está tendo pensamento de manada, porque só vai seguindo o fluxo dos criadores de conteúdo que gosta, do que a internet está falando mais, do que sua bolha está falando. Isso se aplica tanto, às vezes, a, por exemplo, dizer que The Last of Us é ruim, porque a sua bolha tá falando isso. Então muita gente veio dizendo no vídeo de The Last of Us que a série estava sendo um fracasso, estava indo muito mal, quando isso não se aplica na realidade. A série está indo muito bem, para falar a verdade, mas a bolha daquela pessoa ninguém gostou, então ela considera que a série está indo muito mal. Quanto também, às vezes, fazer algumas críticas a J.K. Rowling. E o que eu trouxe no final era justamente esse pensamento de, muitas vezes você faz essa crítica a J.K. Rowling, não quer sustentar ela, então você vai cortar Harry Potter, mas você vai sustentar o Elon Musk, com o Twitter, às vezes sem perceber que você está fazendo a mesma coisa. Você está sustentando também um cara que não só daí nesse caso é transfóbico, que apoiou um governo que inclusive tem tirado o direito de pessoas trans, como um cara que também tem tirado o direito de várias outras pessoas, caçado imigrantes, um cara que faz adoção nazista em eventos políticos, então, enfim, entre outras coisas, né? E aí muita gente comentou também que, mas é que você precisa do Twitter, ou que a rede social é muito importante no dia de hoje, até para se expressar. E acho que, enfim, do mesmo jeito que às vezes para você, o Twitter para mim não é importante, né? Eu não uso o Twitter, nunca foi uma ferramenta importante para mim. Harry Potter sempre foi, então às vezes, beleza, para você se expressar o Twitter é importante, para outras pessoas Harry Potter pode ser importante. E esse é o meu ponto. Se é justificável você continuar usando o Twitter porque ele é uma ferramenta importante até para você combater certas ideias, para você expressar as suas opiniões, eu acho que Harry Potter pode ter o mesmo papel. Mas é que o livro ele tem uma vinculação muito mais forte com o autor. O livro é difícil associar porque o livro vem das ideias do autor. O autor coloca a sua personalidade naquela obra, aquela obra é um produto da visão daquele autor. E sim, é de fato, né? O Twitter não necessariamente é um produto do Elon Musk, nem foi ele que criou o Twitter, apesar de, uma vez assumindo, ele dar direcionamentos, como, por exemplo, promover mais ideias extremistas e tirar filtros, né, de ideias extremistas que têm levado a muitos problemas na nossa sociedade. Mas, de fato, o livro ele é mais vinculado às ideias daquele autor. O autor coloca sentimento, coloca personalidade ali no livro. Com certeza tem muito da J.K. Rowling em Harry Potter, mas não necessariamente porque a J.K. Rowling é transfóbica que 100% da pessoa dela é ruim. Essa é a verdade, né? Ela ser transfóbica não torna ela uma pessoa que só tem ideias ruins, que só tem
sentimentos ruins, que só consegue passar coisas ruins para o mundo. Eu acho que Harry Potter vem de um lado muito bom da J.K. Rowling, porque eu acho que durante a maior parte da vida dela, pelo menos, ela sempre foi uma pessoa que tendeu a combater justamente o fascismo e governos autoritários, a defender certos grupos minoritários também. E aí, enfim, ela acabou se perdendo, de fato, no meio desse caminho e acabou, enfim, radicalizando. Teve alguém que também falou que não é certo usar o termo radicalizar, porque radicalizar é chegar à raiz e não se tornar extremo, mas radicalizar, até onde eu procurei, tá certo sim também. Pelo menos o resultado primeiro do Google ali diz que tá certo. É se tornar radical. Mas a J.K. Rowling, eu acho que ela tinha pautas boas, e eu acho que elas estão expressas ali em Harry Potter. Talvez até o Harry Potter represente algo que a J.K. Rowling já foi e não é mais, ou mesmo valores que ela tinha e abandonou, porque as pessoas mudam, as pessoas se perdem muitas vezes. É, todo esse vídeo é sobre isso, inclusive. E acho que Harry Potter reflete boas ideias que a J.K. Rowling tinha, na verdade. Então, não acho que Harry Potter, porque a J.K. Rowling, mesmo que ela seja uma pessoa com muitas ideias ruins, ou que ela tenha se tornado uma pessoa com muitas ideias ruins, não necessariamente Harry Potter vai refletir essas ideias ruins. Reflete. Uma das coisas que eu acho que uma crítica que fizeram, que eu acho que eu acabei passando um pano no vídeo, é justamente um pouco talvez do elitismo e colonialismo que a J.K. Rowling tem. Por ser uma mulher inglesa, né, de um país muito poderoso, de primeiro mundo, ela tem uma visão bastante colonialista, né, sobre alguns personagens, algo que eu acho que eu acabei passando um pano naquele vídeo, refletindo depois de alguns comentários, acho que sim, é algo a ser mais questionável na história de Harry Potter. Mas que ainda assim, não acho que Harry Potter seja feito para ser colonialista. Eu também faço essa crítica do Martin, até no vídeo sobre o tamanho de Westeros, que é a maior inconsistência, eu falo sobre isso. O Martin tem uma visão orientalista também, tem uma visão talvez de um americano branco em não considerar um pouco outras etnias e uma formação social mais diversa, justamente porque muitas vezes as elites brancas têm uma visão de que os países se formaram de uma forma muito mais pacífica para, de certa forma, esconder as matanças e os genocídios que eles mesmos criaram. Isso acontece muito aqui no Brasil. E o próprio Martin coloca Essos como um país extremamente, né, oriental no sentido de estereótipos. Estou relendo, na verdade, as Crônicas de Nárnia. E o C.S. Lewis, que é um autor que eu gosto muito, também sofre com a mesma coisa, sendo um inglês ali do século XIX e do século XX. Ele claramente tem ideias extremamente colonialistas e tem um orientalismo também, para falar da Carlormânia. E provavelmente o Tolkien também tinha, acho que essa é uma crítica ao Senhor dos Anéis. Tolkien era um católico conservador, então se você tem essa super crítica e você acha que é impossível você gostar de Harry Potter ou aceitar Harry Potter por conta dos posicionamentos da J.K. Rowling, mas você adora Senhor dos Anéis, olha, provavelmente o Tolkien não seria lá a pessoa mais progressista do mundo, né? Muito pelo contrário. O ponto todo é que eu acho que a ideia do vídeo era trazer uma visão de tipo assim, olha gente, vamos discutir sobre essas ideias, sabe? Vamos discutir de onde vêm essas opiniões e tentar entender quais delas fazem sentido, quais críticas não. Trazer o meu ponto de vista sobre cada uma das possíveis críticas a Harry Potter, mas falar por que eu concordo ou não concordo e deixar que as pessoas realmente fazer um vídeo realmente como uma mesa redonda, onde as pessoas poderiam também apresentar suas opiniões nos comentários e a gente pudesse construir uma visão mais racional sobre o assunto. Por mais que muitas vezes também para pessoas mais afetadas, como alguns inscritos que eu percebi que eu tenho que são pessoas trans, seja muito mais difícil para eles terem uma visão plenamente racional, porque vai para o lado emocional, mas assim, eu acho que a gente tem que pautar as coisas pela racionalidade, não pela emoção simplesmente, né? Porque a emoção não é um bom critério para pautar decisões e pautar necessariamente movimentos, né? Acho que a gente tem que ter o pé no chão e justamente fugir do que é muito 880, do que é muito extremo, né? O problema é que eu dificilmente consigo fazer isso. Geralmente eu acabo também me tornando agressivo nas discussões e perdendo o ponto, né? E aí que tá. Aí que eu errei, né? Acho que esse foi meu grande erro nesses vídeos, né, dos Ventos do Inverno, no vídeo sobre o Papa e Cedo, no vídeo sobre as críticas de Harry Potter. Percebi claramente que eu tenho muita dificuldade de criar um ambiente mais
aberto para as discussões, de criar um conteúdo mais ponderado, onde as ideias possam ser expressas sem serem tão agressivas. Por exemplo, nesse vídeo das críticas de Harry Potter, eu falei muitas vezes que algumas críticas de Harry Potter vinham de desonestidade intelectual. E acho que foi um péssimo termo para usar, porque por mais que eu acho que algumas pessoas que criam algumas dessas críticas, de fato, não são honestas com a obra, não são justas com a obra, e ignoram pontos importantes, justamente nessa tentativa de validar os seus pontos ou de viralizar um conteúdo, não necessariamente as pessoas que acreditam nessas críticas são desonestas, né? Então, acho que usar esse tipo de termo foi um erro, de criar esse ambiente tão combativo, de ser tão afirmativo nas ideias. Então, enfim, acho que tem muitos erros foram cometidos, como diria o Alan Zoca. E são coisas que eu pretendo corrigir. E para falar bem a verdade, eu fiquei bastante impactado, sim, com algumas discussões dos comentários desses vídeos. Sobre Harry Potter em específico, né? A literatura, para mim, ela é muito importante. E assim, vai ter muita gente, nesse vídeo teve muita gente na internet, tem muita gente que defende 2 pontos, né? Primeiro que Harry Potter é uma obra ruim, que azedou, né? Que envelheceu como leite, nossa, que Harry Potter é péssimo, que a história é cheia de problemas e tudo mais. Isso não é bem verdade. Quer dizer, a pessoa pode ter essa opinião, no sentido de não gostar de fato da história de Harry Potter, ou de Harry Potter ter, sim, problemas narrativos, como provavelmente absolutamente todas as histórias têm. E Harry Potter tem bastante, de fato, né? O próprio Caco Cardassi, que eu acho que é o principal criador de conteúdo de Harry Potter, fez uma série longa de vídeos apontando todas as inconsistências e erros de Harry Potter. E eu já tentei fazer isso aqui com os vídeos dos livros das crônicas, e é muito mais difícil, porque é uma obra muito maior com muito menos erros. Então Harry Potter tem, sim, problemas literários e tal. Mas enfim, a ideia de, nossa, envelheceu como leite, é uma ideia muito pessoal, né, de opinião pessoal, de gostar ou não gostar, né. Por outro lado, tem a ideia de que se você leu Harry Potter e gostou quando adolescente e continua gostando como adulto, você não amadureceu. E aqui é bom citar o livro, aproveitando que eu estou lendo Narnia, o Lewis fala muito sobre isso, né? Ele tem uma frase no final do livro das Crônicas de Nárnia, aquele volume único de capa preta, que tem um leão na capa. No final desse livro tem uma tese dele, enfim, um texto dele chamado 3 Maneiras de Escrever para as Crianças, que é muito legal. E uma das coisas que ele fala é justamente sobre isso, de que amadurecer e crescer não é você abandonar os seus gostos de quando você era mais novo, e sim você acrescentar coisas novas. E ele fala justamente sobre ler contos de fadas, sobre como se ele tivesse simplesmente deixado de apreciar contos de fadas quando ele se tornou adulto, ele não teria amadurecido, não teria crescido em nada. Ele simplesmente teria trocado um gosto por outro. Da mesma forma como quando ele se tornou adulto, ele aprendeu a apreciar vinho branco, mas ele não deixou de gostar de limonada. Né? E que é uma visão muito, muito simplista, né? De querer apontar que você tem que abandonar seus gostos de infância porque você se tornou adulto, né? Então, essa definição de que Harry Potter não vale para quando você ficou adulto, que isso seria um sinal de uma falta de maturidade e tudo mais, enfim, é uma visão é, bastante, como pode dizer isso sem ser agressivo? Que eu acredito que, enfim, é insensata talvez, ou pouco fundamentada, né? Não vai muito a fundo, né, em como as histórias funcionam e no que elas significam. Além de que, para mim, a literatura tem um peso muito grande, e não só a literatura, mas as histórias como um todo, de serem fundamentais e do valor dessas histórias, da presença dessas histórias, ser muito inegociável. Eu acho que a ficção é uma das coisas que a gente mais tem de importante na sociedade, porque é uma das maiores aberturas que a gente consegue ter para pensar, refletir e elevar de fato o que a gente sente e como a gente vê a sociedade. É a forma mais fácil de quebrar barreiras. E você fazer isso para crianças é um desafio enorme. Você conseguir criar histórias que fazem essa criança realmente pensar no mundo que ela vive, sem ser extremamente expositivo, é um trunfo para poucos. E que Harry Potter cumpre esse trunfo, né?
Muita gente vai querer negar isso, mas naquele próprio vídeo eu trouxe pesquisas que, pelo menos uma pesquisa, na verdade, né? Mas que fala justamente sobre isso, né? Sobre como Harry Potter cumpre esse papel de fazer com que as pessoas se tornem, de fato, mais críticas a autoritarismo, justamente porque a história consegue abordar isso e quebrar essa barreira de resistência que muitas vezes as pessoas têm para pensar de forma mais crítica, né? Também no Clube das Crônicas, é engraçado que eu e o Berardo estavam comentando na última live sobre o papel da Irmandade Sem Bandeiras e dos Selvagens, do Povo Livre. E é impressionante como tem gente que acha um absurdo quando eu trago coisas políticas para falar das Crônicas de Gelo e Fogo, quando quase tudo que tem nas Crônicas de Gelo e Fogo é um reflexo de políticas da vida real. As pautas que o Mance Rayder tem, e até que o Jon Snow passa a ter no quinto livro, quando ele se torna Senhor Comandante da Patrulha, a reconciliação que ele cria entre os selvagens e os irmãos negros, tem tudo a ver, sei lá, com a pauta bolchevique da Revolução Russa. Paz, pão e terra, né? Era o lema do Lenin na Revolução Russa. Né? Tirar a Rússia da guerra, fazer reforma agrária, dar terra para todo mundo e, enfim, e assim também alimentar todo mundo, né? Que é basicamente o que o Mance Rayder quer. Ele quer acabar com a guerra com a Patrulha da Noite, ele quer redistribuir as terras do norte para o povo livre também, e ele quer que essa galera pare de morrer de fome e morrer contra os outros, né, por morar num lugar tão absurdo. E o Beraldo também trouxe que a questão do povo livre fala claramente sobre demarcação de terras, que é uma pauta que a gente tem da comunidade indígena do Brasil. O fato dos nortenhos terem criado uma muralha que separou povos de uma terra que eles tinham acesso antes, e que agora o Mance Rayder e que os selvagens o tempo todo tentam recuperar essas terras, né? Esse direito de ter acesso a terras que talvez antigamente fossem deles também, né? E quem deu autoridade para o Rei do Norte simplesmente cortar meio mundo, cortar meia Westeros e expulsar essas pessoas da terra delas. Né? Da mesma forma como a Irmandade Sem Bandeiras cria uma guerrilha totalmente revolucionária ali, onde eles não têm nenhum rei, não têm nenhum senhor, e ao mesmo tempo são eles que estão ajudando aquelas comunidades ali das terras fluviais que estão sofrendo tanto com a guerra e que não estão sendo nem amparadas pelo Trono de Ferro e nem pelos Tully, que deveriam cuidar delas. Então, enfim, Game of Thrones é totalmente política, né? E as histórias têm esse efeito, né? De Duna até Senhor dos Anéis, enfim, a Nárnia, a qualquer outra história que você possa pensar, muitas histórias muito boas e que as pessoas às vezes nem percebem, têm pautas políticas ou pelo menos trazem visões sociais da vida ou visões que não são tão políticas ou sociais, mas são mais individuais, que vão falar sobre amadurecimento, sobre comportamento, sobre fé, sobre crença. E justamente a ficção costuma ter essa capacidade de se infiltrar onde às vezes existem barreiras e fazer com que você pense inconscientemente. Esse é o papel da boa arte, que inclusive é defendido também pela Escola de Frankfurt, né? Especialmente quando essa arte consegue fugir desse espectro capitalista, de ser só uma arte de consumo pelo consumo, e consegue fazer você ir um pouco mais a fundo e se envolver um pouco mais e fazer você pensar, ela consegue criar mudanças sociais a longo prazo. Eu acredito nesse valor da literatura e realmente acredito que Harry Potter cumpre esse papel e que vale a pena defender a obra com esse viés, com esse valor. E justamente até como uma ferramenta de crítica e de construção contra as ideias da J.K. Rowling. E aí, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando que, por um lado, eu sigo acreditando nisso e sigo defendendo isso. E sendo bastante sincero, acho que não tem nenhum vídeo aqui no canal que eu poderia fazer sobre Harry Potter que de alguma forma alguém que assistisse o vídeo de Harry Potter sairia de lá com uma visão positiva sobre a J.K. Rowling, ou uma visão que iria endossar as ideias da Rowling. Acho que ninguém que pode ver um vídeo meu de Harry Potter sairia com essa opinião. Por outro lado, eu acho que Harry Potter é um tema que traz muita polêmica e que eu acho que eu, que estou nesse processo de tentar aprender a ser mais ponderado, a ser menos agressivo e menos combativo com as minhas ideias, talvez ainda seja um tema muito sensível e que talvez eu realmente deva evitar trazer para o canal, pelo menos num primeiro momento. E também fiquei pensando que se por um lado eu defendo o papel de Harry Potter como essa obra para fazer pensar e ser antifascista,
Por outro lado, o que justifica eu manter tantas coisinhas que eu tenho de Harry Potter que não tem essa função? Porque se o valor que eu tenho como Harry Potter é o valor da história, né, da história em si, como ferramenta para gerar ideias, coisas como isso aqui que eu tenho, talvez não faça sentido. Porque talvez isso aqui represente muito esse lado de uma adoração cega da obra, que aí acaba passando pano para J.K. Rowling. Então eu tenho repensado de talvez não ter mais coisas de Harry Potter, não ter mais esse tipo de coisa, talvez não ter mais bonecos, funcos, que inclusive eu nunca comprei um funko de Harry Potter, mas eu tenho, de talvez defender que as pessoas leiam Harry Potter, mas que acessem PDFs do livro, apesar de eu achar que tem um audiolivro de Harry Potter lido pelo Ícaro, que é muito bom, e eu sou um grande defensor dos audiolivros. Talvez ter quadrinhos de Harry Potter que eu tenho pela casa e esse tipo de coisa, talvez isso não faça sentido, porque talvez isso, Harry Potter, sem a abordagem de falar sobre Harry Potter no sentido de você apresentar Harry Potter sem as discussões que Harry Potter pode oferecer para o mundo, talvez seja de fato endossar a J.K. Rowling. Ou pelo menos passar pano para J.K. Rowling. Da mesma forma que talvez usar o Twitter de maneira simplesmente recreativa, também de certa forma seja levantar uma bandeira de passação de pano para o Elon Musk. Não sei. Acho que é um ponto a ser considerado. Apesar de que, enfim, né, também se você for olhar para quem é dono do YouTube, provavelmente essa pessoa também vai ter uma ficha suja, né? E do meu jeito Mark Zuckerberg, enfim. É difícil viver no mundo 100% politicamente correto também. A gente tem que escolher as causas pelas quais a gente luta, né? Acho que os vídeos também me fizeram pensar um pouco sobre esse tipo de assunto. E até mesmo, eu admito que tenho repensado um pouco o quanto vale a pena defender exclusivamente Harry Potter. Via de regra, não acredito que a censura ou a descontinuidade da obra como um todo, tentar apagar Harry Potter, vai trazer qualquer benefício. Sendo bem sincero, a própria ideia de que você parar de ler Harry Potter vai afetar de verdade a J.K. Rowling, ela é bastante fantasiosa. Ah, mas o Harry Potter continua sendo a principal fonte de renda da J.K. Rowling. Eu duvido muito, acho que não tem como isso ser verdade. Primeiro porque a J.K. Rowling é bilionária, né? E daí a gente precisa ter a noção do que é um bilionário. E no nível de riqueza que a J.K. Rowling tem, ela já é inatingível para todos os efeitos, né? Precisaria acontecer uma mudança drástica na ordem social para um bilionário sofrer de verdade efeitos. E qualquer que seja. Primeiro porque grande parte do dinheiro dela deve estar em ações e empresas que ela tem. Ela deve ter uma baita diversificação de rendas. Então mesmo que parassem de consumir o Harry Potter hoje, definitivamente ela continuaria provavelmente muito rica e provavelmente continuaria talvez apoiando causas anti-trans, anti-pessoas trans com ainda mais afinco e não esgotaria a fonte de renda dela. Mas enfim, além de achar que Harry Potter tem um papel mais proveitoso como uma história que é anti-discursos autoritários, que é anti-preconceito, e achar que a censura não traz nada, não traz nenhum benefício, para falar bem a verdade, a não ser uma falsa sensação de dever cumprido, realmente eu não sei se talvez individualmente para algumas pessoas pode trazer um pouco de acalento, mas eu realmente não sei se traz algum benefício a longo prazo, porque não acredito que a história reflita ou que a história pregue qualquer realmente preconceito. Eu acho que quem lê Harry Potter não vai sair da história mais preconceituoso, muito pelo contrário. Por outro lado, eu fiquei pensando também do quão vale a pena ficar apegado a essa defesa. Se gera tanta polêmica, se vai gerar tanta discórdia, se vai gerar tanta crise, tipo, quanto vale a pena eu, pessoalmente, como criador de conteúdo, entrar nessa briga? O que significa para mim essa briga? Vale a pena eu entrar nessa briga? É uma coisa que eu ainda não tenho resposta também. Às vezes eu penso que sim, às vezes eu penso que não. Então, enfim, é isso. Esse vídeo ficou até mais longo do que o último. Acho que foi até um vídeo mais de fluxo, assim. Não sei se eu falei tudo o que eu queria falar. Não sei o quão prolixo eu fiquei em alguns pontos, porque eu costumo ser prolixo. E como o Beraldo já disse uma vez, costumo ser interminável. Queria compartilhar com vocês esses insights, essas ideias. Esse meu, entre aspas, pedido de desculpas
pela agressividade e, de fato, compartilhar que eu entendo isso como um problema e tenho tentado ser mais ponderado. Especialmente porque, para você ser agressivo e manter essa postura, que eu acho que, como eu disse, é válido, você tem que estar disposto a colher também as mazelas, né, de você ser uma pessoa agressiva. E não sei se tem valido a pena para mim. Acho que todo momento da vida que tenho percebido que talvez não valeu a pena para mim e que talvez esteja na hora de eu fazer essa mudança e de tentar me tornar a pessoa mais conciliativa, de construir mais pontes, como disse inclusive o Papa Lannister, com todo respeito, do que de, enfim, ficar sempre num cenário de enfrentamento. É isso. No mais, o conteúdo segue aqui no canal com o nosso projeto de expansão. Não sei que vídeos vem pela frente, né? Provavelmente mais vídeos sobre, não só sobre livros, mas também algumas análises esporádicas de filmes e séries. Provavelmente a gente vai aumentar bastante a frequência de vídeos aqui do canal. Não quero confirmar isso, mas fica, para você que ficou até o final desse vídeo aqui, fica aí um spoiler. É bem provável que a gente aumente, talvez para 5 vídeos por semana. Não vou prometer nada, mas é um movimento aí que pode acontecer aqui no canal, justamente para eu poder abordar mais outros temas e manter a frequência de vídeos das crônicas. Vamos ver como vai ser. Também teremos lives e agora no Clube das Crônicas a gente também vai trazer as discussões de Guerra da Papoula, ao mesmo tempo que eu prometi fazer a live jogando o jogo de GOT, já comprei o jogo de GOT e logo mais a gente deve ter também as lives jogando, e se as lives derem certo, elas também vão ser um conteúdo permanente aqui do canal. No mais é isso, obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, você deve gostar muito do canal, apesar de que dá para assistir esse vídeo em 2.0 e aí fica só 25 minutos, olha aí a dica que eu dou. Mas é isso, a gente se vê aí num próximo vídeo, no caso se esse vídeo sair sábado, como deve sair, a gente se vê no vídeo de domingo, onde vai ter um vídeo de What If, que eu gostei muito de fazer. Então eu espero que vocês gostem também. É isso. Se querem deixar o like, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, de visitar a lojinha para você ter uma camiseta bonita como essa de Not Today, o link está na descrição. E é isso. Até mais.